Olá, neste vídeo eu vou falar sobre as diferenças que existem entre Calculated Table e Filter. Ambas são funções de tabela, retornam tabelas e aplicam filtros como argumentos. As assinaturas das funções são exatamente iguais, mas o funcionamento interno, a sequência de avaliação que ela tem é diferente e isso impacta na utilização dela. Então vamos fazer alguns exemplos para perceber essas diferenças. Bom, o exemplo vai ser feito com base na tabela de produtos, né? E a gente vai aplicar aqui um filtro na coluna Color e vai obter alguns resultados. Primeiro, vamos começar pela Calculated Table. A Calculated Table tem como primeiro argumento uma tabela e o segundo argumento o filtro. Esse site aqui, o dax.do, é muito interessante porque você consegue fazer esse tipo de análise e ao mesmo tempo ver aqui como funciona, né? Como funcionam as funções. Então você clica em cima da função e tem toda a documentação dela, olha só os argumentos. É muito interessante, é bem interessante mesmo. Então vale a pena utilizar essa ferramenta aqui, dax.do. Dando sequência aqui no assunto. Calculated Table, primeiro argumento uma tabela, segundo o filtro. Então o que a gente vai obter aqui? A lista de produtos com a coluna Color igual a Head. Simples assim. Vamos ter que sempre selecionar aqui Evaluate. Ok, 99 produtos da cor vermelha. Se a gente fizer a mesma chamada de função de tabelas com a função Filter, ela vai retornar uma tabela do mesmo jeito, com o mesmo filtro. 99 linhas de produtos da cor vermelha. Mas então onde está a diferença? Para a gente perceber essa diferença, a gente tem que aplicar, utilizar essas funções dentro de um contexto de filtro, onde você tem uma medida sendo calculada, né? Então, para isso a gente pode fazer um exemplo que totaliza a quantidade de produtos por cor, ou seja, cria uma medida que faz a totalização. Então, por exemplo, Evaluate, Calculated Table, vamos começar pela Calculated Table. Primeiro argumento, a gente vai passar uma tabela. E essa tabela vai ter uma medida, então por isso a gente vai fazer um Add Columns aqui. Essa tabela é a lista de cores, é uma tabela bem resumida. Lista de cores. Bom. O segundo argumento é a quantidade. Argumento não. O segundo item aqui é a medida, que vai representar a quantidade. Count Rows. Tabela produto. Só precisa passar o nome da tabela que vai totalizar o número de linhas. O segundo argumento da função de tabela Calculated Table é basicamente o filtro, como a gente viu no exemplo anterior. Então nós vamos totalizar aqui a quantidade de produtos da cor vermelha, 99 produtos, como a gente viu sendo listados no exemplo anterior. Só que agora a gente tem um contexto onde está sendo aplicado um cálculo. Então já muda a forma de funcionamento. Se a gente fizer a mesma coisa com Filter, né? Vamos lá. Vamos trocar aqui para Filter. O Filter também aceita o primeiro argumento como uma tabela, ok? Uma tabela de lista de cores com quantidades de produtos. E o segundo argumento como filtro. Então ela vai funcionar normalmente como o exemplo anterior. Só que dessa vez o resultado veio diferente. E isso reflete a diferença de funcionamento entre as duas, né? Apesar de termos filtrado os produtos red, o filtro foi aplicado depois. Então aqui primeiro o filtro é aplicado, depois é feito o cálculo em cima do filtro aplicado. Aqui não, aqui primeiro é feito a totalização. E como o Add Columns ela não tem um contexto de filtro, ela está num contexto de linha, então Count Rows não faz a transição de contexto, né? A transição de contexto precisa ser feita para que o próprio valor da linha, né, color,
ela seja usado para aplicar o filtro na medida. Então isso é outro assunto, mas é por isso que o total geral está sendo retornado aqui. E aqui não. Então aqui, apesar do... Em Calculated Table, isso é muito importante. Em Calculated Table, apesar de estarmos dentro de um contexto de linhas aqui, a Calculated Table ela mantém o contexto de filtro. Isso é muito interessante. Então ela pega isso aqui, esse contexto de filtro, e aplica na medida que está sendo utilizada. Já Filter não, ela não cria contexto de filtro, ela só mantém um contexto de linha. Por isso ela totaliza 2.517 produtos, que é o total geral de produtos. Isso equivale a, por exemplo, você ir lá na tabela de produtos, criar uma nova coluna e colocar lá Count Rows. E você vai obter o total geral de produtos. Você não vai obter o total dos produtos daquela linha específica. Para fazer isso, você teria que estar abrindo um contexto de filtro usando o Calculate. Bom, fechando esse parênteses, a gente vê que a diferença realmente existe. Mas como utilizar filter e criar um contexto de filtro para filter, né? É isso que talvez seja interessante, porque a gente utiliza bastante a filter e ela sempre funciona. Por quê? Porque ela é utilizada de uma forma diferente. Então, antes de qualquer coisa, antes de usar a filter, a gente cria um contexto para ela. Por exemplo, assim, evaluate. Vamos lá criar como se estivesse criando um gráfico, né? Um add columns aqui com o o eixo do gráfico seria a lista de produtos, e essa lista de produtos vai vir da filter. Filter values, a gente vai filtrar os produtos, mesma coisa, a lista de cores. O segundo argumento, agora a gente está usando a filter dentro de add columns, a gente vai botar o argumento aqui product color igual a red. Filtrei, e agora o segundo parâmetro de add columns, ou seja, agora eu tenho uma tabelinha e eu vou dentro daquela tabelinha que tem a lista de cores. Lista de cores no caso só tem uma cor, né, no caso red. Eu vou fazer a quantidade agora. Então a quantidade está sendo feita em cima da lista já filtrada. Então, diferente do outro caso, está forçando o filtro a acontecer. Agora, como filter e add columns ela está dentro de um contexto de linha e não de filtro, a gente precisa fazer o que? Usar um calculate. O calculate cria esse contexto de filtro. Vamos count rows aqui de product. Ok, então a gente tem aqui um add columns, tem aqui a tabela filtrada, e depois que a tabela está filtrada, a gente está fazendo o cálculo em cima da tabela filtrada. E para que exista um contexto de filtro, para que a função do count rows funcione, respeitando o red, né, que foi filtrado anteriormente, a gente faz esse calculate. E aí funciona. Red, 99 produtos. Okay? Então é uma forma diferente, é uma forma da gente primeiro chamar o filtro e depois primeiro chamar a tabela, aplicar o filtro e depois calcular a expressão. Que é exatamente o que acontece com o Calculated Table. Primeiro ela aplica o filtro e depois chama a expressão. Então é equivalente a Calculated Table, se a gente escrever assim. Só que existe uma outra diferença, que não tem muito a ver com essa questão do contexto de filtro, mas tem a ver, por exemplo, com a possibilidade de aplicar filtro utilizando medidas. A Calculated Table só aplica filtro em colunas do modelo. Já a Filter consegue aplicar em medidas também. Isso é interessante. Vamos ver? Por exemplo, vamos primeiro para Filter, que é a que funciona com medidas, com filtros diretamente em medidas. Vamos lá. Filter. Primeiro tem que ter um Evaluate.
Evaluate. Filter Customer agora, para a gente pegar uma tabela de clientes e listar somente os clientes que tiveram uma quantidade de vendas específica, por exemplo. Sales Amount, quantidade de vendas. Um Sales Amount, como o segundo argumento de filter é uma expressão, Sales Amount para 100 mil. Ou seja, clientes que tiveram vendas acima de 100 mil. Ó, 83 clientes tiveram vendas acima de 100 mil. Então funcionou um filtro sendo aplicado em cima de uma medida. E Calculated Table, será que vai? Então vamos lá. Calculated Table. O primeiro argumento dela é uma tabela, o segundo é uma expressão. Teoricamente, ela deveria funcionar, mas ela não funciona. Não é permitido utilizar medidas. Então é outra diferença significativa, importante, porque em situações você precisa utilizar um filtro com base numa medida, a Calculated Table não vai ser possível ser utilizada. Então são essas duas as principais diferenças. Finalizando o vídeo e resumindo as diferenças, a gente tem a Calculated Table e a Filter como funções muito semelhantes, mas quando elas estão funcionando dentro de um contexto de linha, um contexto de filtro, ambas funcionam de forma diferentes. A Calculated Table mantém o contexto de filtro e aplica o filtro da expressão primeiro e depois monta a tabela. Já Filter não. Filter primeiro monta a tabela, ele não tem contexto de filtro, ou seja, é sempre contexto de linha, e aplica o filtro depois. Já e uma outra diferença, resumindo, também, uma outra diferença é que quando for fazer o uso da Filter, você precisa usar da seguinte maneira, colocá-la dentro de um contexto de linha, onde você primeiro monta a Filter e aplica o filtro que você quer e depois calcula a medida. Já uma outra diferença é que quando você precisa utilizar uma medida como filtro, a Calculated Table não funciona. Você tem que usar a Filter como alternativa para aplicar filtros em medidas. A Calculated Table funciona apenas com colunas que existem no modelo. Ok? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!